aí, meus amigos, tudo tranquilo? Hoje eu estava lendo, ou melhor, relendo, né, o livro do meu amigo Júlio Verne, 20 mil léguas submarinas. E eu estava lendo, interrompi a leitura ali pela metade do livro para diante, né? Um pouquinho mais da metade. E me veio à cabeça Paulo Freire. E então eu fiquei pensando, mas que coisa maluca, não? Como juntar Paulo Freire com 20 mil léguas submarinas, escrito em 1870? Então resolvi trocar ideias com vocês. Mas vejam o contexto. Acredito que muitos terão lido, outros tantos terão visto filmes que tratam mais ou menos do assunto, né? Mas então eu vou fazer um contexto, né? Então, um livro escrito em 1870, a Idade Moderna, portanto, com a industrialização, com a cidade se apinhando de gente, muita crença na ciência, uma vontade de se afastar dos mitos e se aprofundar no mundo mecânico, físico, mecânico. Quando eu digo mecânico, são as grandes indústrias, as grandes fábricas, os grandes motores, né, a vapor. E um mundo em efervescência, basicamente uma efervescência de um lado econômica, em função das indústrias, do mundo industrial, e do outro lado intelectual, porque as ciências começam a andar solta por aí. Pois bem, a situação é a seguinte: Nemo é o capitão do Nautilus. Nautilus era um navio que submergia, ou seja, hoje diríamos um submarino, mas era um navio, portanto, que submergia, mas não era um submarino qualquer. Dentro desse submarino havia uma tecnologia em torno da eletricidade que faziam desse submarino o ápice da tecnologia. Tanto que não era uma tecnologia desconhecida para os demais. Esse navio era tão fantástico, esse submarino era tão fantástico, que ele atingia profundidades inimagináveis e encontrava os mundos abaixo do oceano, dos mares, e o Capitão Nemo conhecia tudo, né, do que acontecia nas profundidades. E o fato dele ter este submarino, né, era a prova inconteste de que ele era um engenheiro muito além da média, com recursos intelectuais e recursos financeiros ilimitados. Ele era o que tinha de mais poderoso no bolso e na mente. E é interessante porque dentro deste ambiente Nautilus, desse navio, havia toda a sofisticação tecnológica que se possa imaginar. E também dentro dele se trazia a história dos homens. Como assim, professor, história dos homens? Dentro dele havia uma biblioteca, algo fantástico, com livros, e os mais raros, né, de todos os lugares do planeta Terra. Havia obras de arte, era assim algo assombroso. Ele era uma enciclopédia, o Nautilus. Uma enciclopédia mecânica que andava nas profundezas, porque ele trazia toda a história, todo o conhecimento, toda a memória humana estava ali. Então, de certa forma, o Nautilus apontava para o futuro, porque tinha todas as tecnologias possíveis, e
trazia dentro de si a história, o passado. Então era o passado condensado naquele submarino, dando condições para o futuro. Imaginem essa situação, né? E o Capitão Nemo dominava tudo isso. O Capitão Nemo era um nihilista, ele não gostava dos homens, né? E quem ler o livro entenderá, mas ele não gostava dos homens, da humanidade em terra, né? E ele amava os oceanos. Então aquele era o mundo dele, suas regras, suas normas, ele comandava e todos obedeciam. Então, numa situação dramática, ele salva um professor, e este professor trazia um servo com ele e uma outra pessoa especialista em arpão, tá? Mas para minha reflexão, esses dois a gente deixa no cantinho para quem quer ler e vamos pegar o professor, né? Então o professor entra e se maravilha. E rapidamente o Nemo, o capitão, já organiza a vida do professor. Tu diz, tu tens tais e tais liberdades, tu pode fazer isso, isso e isso, almoçará assim, 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 jantará assim, 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 e já organiza. Num segundo encontro, ou no primeiro encontro intelectual, em que eles se encontram indo à biblioteca, o capitão manda o professor sentar e ele, em pé, começa a explicar o funcionamento daquela biblioteca, começa a explicar como funciona os livros, o porquê das obras de arte, explica o funcionamento do navio, né? Portanto, o Capitão Nemo assume a orientação do professor, que passa a ser uma espécie de pupilo. Pensem uma nave cilíndrica, que é o Nautilus, andando no oceano, que a realidade é o oceano, aquela nave andando no meio, aquele submarino, um tutor dentro que apresenta o que há fora. Percebe? O que há fora é contido pelo submarino e dentro tem um instrutor que manda olhar para fora e explica. Esse navio tem janelas, enfim. Olha que interessante. É o conhecimento mediado dentro de um submarino que anda por dentro da realidade, mas essas pessoas não têm contato com a realidade, só o Nemo tem, ou teve, e vai explicando os procedimentos. Veja, o professor, então, entra em contato com um saber, né? O Capitão Nemo, que vai dizendo aonde as coisas estão, dizendo como as coisas são, né? E ele diz literalmente, vocês são meus prisioneiros, mas têm acesso a todo esse conhecimento e que, como vocês nunca sairão desse navio, ficará aqui dentro. Então, existe uma figura ativa, o capitão, poderoso, elegante, conhecedor, e o elemento passivo, aquele professor que mesmo doutorado, mesmo sendo o máximo do conhecimento na sua área, nada é comparado ao Nemo. E o Nemo e o professor começam a dialogar e aparecem números, aparecem nomes em latim, aparecem um conhecimento, repetido, enciclopédico, exato, e nessa conversa não há criatividade. Percebe-se que os dados são checados, veja que visão positivista, são checados se realmente a circunferência da Terra é isso mesmo, se realmente tantas atmosferas sob o Nautilus e tantas atmosferas dentro do Nautilus, ou por que não há massa,
sabe? E se faz as proporções, se faz conversas matemáticas, biológicas, físicas, né? E o tempo todo em busca de uma exatidão. Percebe-se que não há um diálogo na acepção plena do termo diálogo entre Nemo e o aprendiz professor. Nemo conduz, o Nemo informa e o professor, né, vai corresponder à informação ou não. Se não corresponde, Nemo corrige. Percebem? As perguntas do professor sempre são precedidas de uma expressão do tipo: por gentileza, eu poderia perguntar? Só mais uma pergunta. Significa que o respondedor, que é o Nemo, poderá ou não responder ao seu vassalo, que é o professor. E tem um detalhe interessante que me chamou a atenção, e aqui eu vou dar uma olhada no meu apontamento aqui, ó. No capítulo, no livro intitulado O Nautilus, é descrito a abundância dos livros que tem lá, né? E é dito, entre aspas, melhor dizendo, percebe-se a inexistência de livros de economia política. Entre aspas, está escrito: eles pareciam ter sido severamente proscritos de bordo. Olha que interessante. A economia política, ela foi afastada. Provavelmente pela inexatidão ou porque a política gera crítica, a política, a ciência. Política, a economia política tem a ver com um diálogo pleno, o que era interditado e também incompreensível à medida que se lê o livro. Outra coisa interessante é que a percepção de mundo do professor, né, era confrontada com a percepção de mundo do Capitão Nemo. E a percepção de mundo do professor, né, era, vamos dizer assim, subjugada. Os valores dele eram servientes ao do Capitão Nemo. Percebe interessante? Era como se o submarino fosse uma escola, seria como um ambiente fechado, escola, andando na realidade, imersa na realidade, mas aos ocupantes só era dado ter contato com a realidade de maneira trabalhada por um terceiro, que seria o Capitão Nemo, ou seria nossos professores. Percebem? Se a realidade é um oceano, a escola poderia ser um navio, mas as pessoas, os alunos, estariam dentro e teriam uma visão mediada pelo professor, pelo capitão, né? Percebe que interessante? Então tudo isso aparece num escrito de 1870. Claro que o escritor, né, não tinha noção, mas eu creio que descreveu a educação bancária. Veja, a escola com os seus saberes guardados, né, seja em bibliotecas, seja nos espaços virtuais, mas é dado ao acesso, né, de maneira mediada, de cima para baixo, né, e os alunos são induzidos a viver a realidade dentro do submarino escola. Creio que esta visão, né, justifica a minha percepção de que é muito similar, ou é o que o Paulo Freire
quis nos dizer ao falar da educação bancária e, portanto, o Capitão Nemo seria um fiel representante da educação bancária. Percebam que eu não sou nenhum literato, não sou professor de literatura, mas quando eu leio, eu não consigo segurar a minha imaginação. Então, para resumir a minha conversa de hoje, meu coração identificou como uma educação bancária, né, o que acontece em uma escola submarino, uma escola totalmente tecnológica, mas vedada para não ter acesso à realidade fora, comandada por um professor, né, um Capitão Nemo, e as regras dentro dessa escola são obrigatórias, são mediadas pelo Capitão Nemo, pelo Capitão Professor. Ele é o juiz, ele é o árbitro, ele é o legislador, ele é o executivo, o legislativo e o judiciário, e o conhecimento é dado na medida e na proporção que o Capitão Professor entende que deva ser o melhor para aquele momento. Claro, não estou dizendo que todas as escolas são assim, não estou apontando para esta realidade ou aquela realidade, eu estou simplesmente apontando a possibilidade de entendimento da educação bancária do Paulo Freire e o Capitão Nemo com o seu Nautilus, que, do ponto de vista que eu apresentei, né, poderia ser o Nautilus a representação de uma escola e o Capitão Nemo a representação de um professor, né? Aquele professor extremamente conservador, aquele professor fã da escola sem partido. Um abraço e fica a reflexão.